Sofri acidente de trabalho ou desenvolvi uma doença por causa do trabalho que eu realizava. Quais meus direitos? Eu sou o Henrique Lima, você está no canal Compartilhando Justiça e agora eu quero bater um papo com você sobre esse assunto. Espero que você goste. Inscreva-se no canal, ative o sininho aí e vamos começar. Eu acabei de publicar um texto aqui no meu site, né? Se você não conhece ainda, entra lá no henriquelima.com.br, chamado o seguinte, eu tenho vários textos, né, sobre acidente de trabalho e tal, mas tem mais um agora chamado Acidente de Trabalho, Conheça Seus Direitos. O que eu abordo nesse texto, né? Primeiro, o que caracteriza um acidente de trabalho? Às vezes a pessoa tem dúvida, né? O que é o mais comum das pessoas, dos trabalhadores saberem, né? É que se você caiu lá na empresa, se você se machucou, se você caiu de uma escada, foi, sei lá, atropelado no pátio da empresa, quebrou algum maquinário e você se machucou, que isso é um acidente de trabalho. Isso é óbvio, né? Não precisa nem ter um advogado falando. Mas o que as pessoas mais me procuram, né, mais pedem orientação, são aqueles casos em que a gente tem que provar que é realmente um acidente de trabalho. Eu estou dizendo da questão das doenças ocupacionais, das moléstias profissionais, das doenças profissionais. Por quê? No caso de acidente de trabalho, tá moleza, né? Caiu dentro da empresa, a cadeira quebrou, né? Quebrou a cadeira. É claro que é acidente de trabalho. Agora, e no caso, que é o que mais aparece, aliás, se você pegar os afastamentos de auxílio-doença pelo INSS, a gente vai ver que a grande maioria é decorrente de problemas osteomusculares, né, problemas ortopédicos, vamos falar assim, e também, né, em segundo lugar, mas também bastante frequente, é o caso de doenças psiquiátricas, né? Depressão, estresse, síndrome do pânico, síndrome do esgotamento profissional e as questões ortopédicas, né? Como eu disse, problemas nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, na coluna, no joelho. E a grande luta que as pessoas procuram o advogado, às vezes, é para provar que isso decorreu do trabalho. Isso pode ser considerado um acidente de trabalho? Pode. Tem gente que acha o seguinte, não é acidente de trabalho porque a palavra é acidente, e não foi um acidente, é uma doença. Tem nada a ver. A lei 8.213, que trata do INSS, equipara a doença causada ou agravada pelo trabalho a um acidente de trabalho. Então, o direito, o desdobramento é o mesmo. Tá? Então, o que caracteriza, né? Deixa eu voltar aqui no meu texto para não perder. O que caracteriza o acidente de trabalho, a doença do trabalho? Imagina, às vezes, uma situação que é muito comum e a gente tem uma dificuldade, às vezes, para provar, o cliente tem que ter documentação médica e tal. Um problema, vamos falar assim, na coluna, né? A pessoa, doutor, eu tenho um problema na coluna, foi do trabalho. Como que a gente consegue mais ou menos ter uma ideia se aquilo ali tem chance de a gente ganhar na justiça ou não? Olha, por exemplo, quanto tempo a pessoa tem na empresa? O que ela fazia? Ela trabalhava, por exemplo, no almoxarifado, carregando peso, né? Ok, almoxarifado, carregando peso, é provável que o problema na coluna seja do trabalho. Há quanto tempo ela está na empresa? Ela está há 8 meses. Será que 8 meses é suficiente para desenvolver uma doença do trabalho, tenha sido o trabalho? Será que... E antes, o que ela fazia? Antes ela trabalhava num trabalho braçal lá, muito mais pesado ou igual. Opa, então talvez não seja daquele serviço, né? Talvez seja até de outro serviço. Então a gente tem sempre que tentar avaliar se realmente foi causado ou não por aquele trabalho. Mas agora eu quero chamar uma atenção de algo muito importante. Pensa o seguinte, às vezes a pessoa trabalhou em 10 serviços e aquela doença que ela tem, aquele problema, às vezes, sei lá, nos ombros, no cotovelo, é decorrente do trabalho. Não do último trabalho, mas da somatória de todos esses trabalhos, ok? Então, é uma doença do trabalho? É um acidente de trabalho? É. Mas ser acidente de trabalho e ser uma doença do trabalho não necessariamente quer dizer que a responsabilidade é daquele último empregador. Então nós estamos tratando coisas distintas, tá? Espero que eu consiga deixar isso mais ou menos claro. Então,
Uma coisa é caracterizar acidente de trabalho e a outra coisa é a obrigação do empregador de indenizar com os direitos que nós vamos falar. Então a gente tem que ter isso bem tranquilo. Então, por exemplo, um acidente de trabalho é um acidente de trabalho onde uma pessoa pega e escorrega lá, sofre um acidente na empresa. Daí a gente vai avaliar, é um acidente de trabalho? É, ok, acidentou. Foi culpa da empresa? Olha, a empresa forneceu IPI, a empresa tinha uma orientação que naquele lugar ali, por exemplo, não poderia passar, a pessoa não tinha autorização, ela burlou alguma regra lá e acidentou. É um acidente de trabalho? É. É culpa da empresa? Provavelmente que não, né? Então ela não vai ter que indenizar. Só para você ter isso muito claro, que nem todo acidente de trabalho gera uma obrigação do empregador em indenizar. Mas vamos lá. Então, uma doença do trabalho pode ser caracterizada. Agora, uma coisa que é muito bacana e que as pessoas se esquecem é que a doença que às vezes o trabalho numa determinada doença, às vezes numa depressão, no síndrome do pânico, no estresse, em alguma coisa, às vezes o trabalho não foi o único causador. Às vezes, aquele problema de saúde é decorrente de vários fatores, entre eles o trabalho. Nesse caso, também a lei considera um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma doença do trabalho? Sim, também considera. Se a empresa vai ter a obrigação de indenizar ou não, é outra conversa, mas a lei considera. Mas, doutor Henrique, qual a vantagem de caracterizar algo como acidente de trabalho, ou doença ocupacional, ou doença profissional, se a empresa não tem responsabilidade naquilo? Opa! Existem direitos, existem consequências que são independentes de a empresa ter responsabilidade ou não. Quando a empresa é culpada, tem responsabilidade, ela tem a obrigação de pagar a indenização por danos morais, pensão, né? E pagar a questão de ressarcimento de despesa médica, às vezes até um plano de saúde. Isso se ela foi culpada. Agora, independente dela ser culpada ou não, sendo caracterizado algo como acidente de trabalho, tem desdobramento favorável ao trabalhador também. Por exemplo, durante o afastamento do auxílio-doença, ela vai ter primeiro o auxílio-doença no Código 91, né, o B91, que é o auxílio-doença por acidente de trabalho. Durante o afastamento, essa pessoa vai ter direito ao seu fundo de garantia continuar sendo depositado. O dia que, enquanto estiver no auxílio-doença por acidente de trabalho, essa pessoa tem direito de continuar no plano de saúde da empresa, pago pela empresa, caso tenha plano de saúde na empresa, né, caso ela já fornecia antes. Independente de culpa isso, tá? Se foi responsabilidade da empresa ou não. Quando essa pessoa voltar do INSS, né, voltar a trabalhar, né, ela tem, se for considerada sem trabalho, ela tem 1 ano de garantia de emprego, de maneira que se ela for demitida, né, antes de 1 ano ela entra com uma reintegração e o juiz manda a empresa readmitir essa pessoa, ou às vezes indenizar o período de estabilidade. Então, assim, são consequências que não importa se foi culpa ou não da empresa. Além disso, pode ser que a empresa tenha a questão do seguro de vida para os empregados, o seguro de vida coletivo, né? Seguro de vida em grupo, e daí essa pessoa vai poder acionar a seguradora para receber aquela cobertura para invalidez permanente por acidente, que é algo que dá às vezes bastante dinheiro, né? Dependendo de quanto é a cobertura. Então existem desdobramentos que decorrem da simples caracterização como acidente de trabalho, independente se foi ou não culpa da empresa. Mas vamos continuar lá. É claro, também aqui, num caso de culpa da empresa, é óbvio, né? Coloquei aqui no texto que também é um acidente de trabalho. O que a empresa tem de obrigação? Qual é a obrigação de uma empresa num caso de acidente de trabalho? Em primeiro lugar, ela tem que emitir CAT, correto? A lei fala no dia seguinte. É que esse dia seguinte é complicado, porque quando é um acidente típico, foi lá e quebrou o pé, tudo bem, tá fácil de caracterizar. Mas num caso em que é uma doença ocupacional, que você não tem exatamente o início daquela doença, não sabe quando exatamente ela começou ou quando ela foi caracterizada, a gente fala que é do dia em que o empregado leva para o empregador um exame, um atestado, comprovando que aquela doença é decorrente de trabalho. Geralmente um laudo do médico afirmando isso, né? Mas então tem que emitir CAT
Durante o período de afastamento, né, durante os primeiros 15 dias, essa empresa paga, isso é independente de se é acidente de trabalho ou não, tá? Doença profissional ou não. Durante os primeiros 15 dias, ela tem que pagar o salário para essa pessoa, e do 16º dia em diante, ela encaminha a pessoa para o INSS. Quando é acidente de trabalho, ela vai já junto com a CAT, né? E daí, com esse comunicado de acidente de trabalho, a pessoa passa por uma perícia, e se o INSS, com seus peritos, confirmarem que essa pessoa tem incapacidade, está incapaz, vai receber lá o código 91. Mas, doutor Henrique, e se, eu já falei isso em outro vídeo, né? E se o INSS, o empregador não emitiu CAT, mas a minha doença veio do trabalho? Como que funciona? Eu não tenho direito? Eu não vou ter esses benefícios? Pode ter sim. Né? Às vezes, sem a CAT é muito mais difícil. Pede para o seu sindicato emitir. Ah, doutor Henrique, você não conhece meu sindicato, aquilo ali, complicado. Ok, você pode emitir, o seu médico pode, mas o peso é bem pouco assim. Então, procura sempre ou da empresa, a CAT da empresa, ou emitida pelo menos pelo sindicato. Se não conseguir, não quer dizer que você não vai conseguir caracterizar como acidente de trabalho perante o INSS e conseguir o código 91, né? Só que é mais difícil. O que eu geralmente recomendo para os clientes? Eu falo, olha, em primeiro lugar, a gente faz um recurso administrativo. Veio lá a cartinha do INSS. Foi concedido benefício, auxílio doença, código 31 para você do período de tal a tal. Aí a gente entra com recurso pedindo, não na justiça, perante o INSS, pedindo para transformar aquele código 31 em 91. E daí a gente dá os fundamentos, né? Fala, olha, o trabalho dela obviamente caracteriza, tem nexo, ela já teve em outros momentos afastamentos parecidos, e a gente tem que ver a história de cada cliente para poder fazer os argumentos. Agora, e o INSS pegou e analisou o recurso, demorou meses lá, analisou o recurso e falou, não vou dar o código 31. O que pode fazer nesse caso? A gente entra com uma ação na justiça contra o INSS pedindo a transformação do benefício do 31 para o 91, mesmo antes de o benefício ser cancelado. Geralmente, não se faz isso. Geralmente se espera o INSS cortar o benefício. Depois que o benefício foi cortado, a gente entra pedindo tanto para transformar aquele benefício anterior em código 91, como também para continuar pagando, para restabelecer ele, ou para pagar um auxílio acidente, que é metade de uma aposentadoria, ou então para transformar em aposentadoria por invalidez, se a pessoa estiver completamente inválida. Ou seja, o normal é entrar depois que corta, mas não há impedimento na lei para entrar antes. É claro que entrando antes do INSS cortar o benefício, você não vai pedir ali restabelecimento do auxílio-doença, porque o auxílio-doença não está cessado. Você vai pedir o quê? Apenas a conversão do código, né? E fundamentando para o juiz os desdobramentos e a importância disso para o cliente ou para o trabalhador, tá? Então, um dos direitos que surgem é esse. Cortou o auxílio-doença, teve um acidente, 15 dias pago pela empresa, vai para o INSS paga um período. Ok. Dependendo do que acontecer, da gravidade, da sequela, se vai ter sequela ou não, chega um determinado momento que ou o INSS corta o auxílio-doença e a pessoa volta a trabalhar normalmente, se é pelo Código 91, se foi uma doença causada pelo trabalho, ela vai ter um ano de garantia de emprego, que é ótimo, né? Porque às vezes a pessoa volta do trabalho e tem aquele preconceito da empresa, né? Fala, isso aí que enquanto ela produzia, ela era ótima, agora é maçã podre, né? Vamos cortar ela. Ainda bem que a lei sabe disso e coloca essa estabilidade. Segundo lugar, então, primeiro, a pessoa volta a trabalhar, né? E vida que segue tendo um ano de garantia. Uma segunda hipótese, a pessoa voltou a trabalhar, mas ela não está completamente recuperada. Ela ficou com uma sequela, ficou com o joelho que perdeu mobilidade, ficou com o tornozelo com problema, ficou com o fêmur frágil por causa de uma haste. Então, nesse caso, a pessoa, ou o punho, ou uma tendinite que o médico fala, olha, pode trabalhar, mas evita trabalho com digitação, movimentos repetitivos. Num caso desse, o que vai acontecer? O INSS vai pegar e deveria, né, pagar para o trabalhador o auxílio acidente, que é metade do valor de uma aposentadoria, que a pessoa, e ele é ótimo esse benefício, apesar de ser metade de uma aposentadoria. Por que é ótimo?
porque a pessoa continua tendo o direito de ficar na mesma empresa, de sair da empresa, de ir para outro lugar, de recolher como autônomo, de fazer concurso, e esse benefício não corta mais, só quando aposentar ou quando morrer. Então é uma ótima complementação de renda. E a terceira hipótese, então a primeira hipótese, voltou a trabalhar sem sequela, vida que segue, um ano de estabilidade, se acidente de trabalho, doença do trabalho e pronto. Segunda hipótese, voltou a trabalhar, mas tem limitações. Trabalha, mas não é igual antes, né? Com mais esforço, com mais dificuldade e tal, ainda que se acostume, né? Mas é muito, acontece muito assim, quando eu ligava às vezes para um cliente, falava, mas você tem alguma limitação? Você ficou com alguma sequela? Não, doutor, estou bem. Aí você vai ver a pessoa, ela está lá toda, às vezes mancando, torta, mas é que o brasileiro é muito resiliente, né? Então acostuma ali com a dor e toca, mas você está vendo que ela não está igual antes, né? Então é o caso de um auxílio acidente. A outra situação, a pessoa ficou completamente inválida para um trabalho que garanta a subsistência, então é o caso de aposentadoria por invalidez. Ponto? Então, fecha, esse é o assunto relacionado ao INSS como desdobramento de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Outro ponto, o que surge também perante a empresa? A empresa tem também a obrigação de indenizar esse trabalhador. Tá? Se foi um acidente de trabalho ou uma doença causada pelo trabalho, não vou corrigir, não é que tem a obrigação, pode ter a obrigação. Por quê? Tem que analisar o caso e ver se a empresa teve responsabilidade pelo acidente. Se ela deveria ter feito algo que não fez, deveria ter dado um EPI, deveria ter dado um treinamento, ou às vezes colocou o trabalhador numa atividade de risco. As atividades de risco, por exemplo, independente se a empresa teve culpa direta ou não ali no acidente, se a atividade é de risco, a culpa é presumida. Por quê? Não é justo a empresa ter lucro submetendo o trabalhador a um risco de vida, a um risco à saúde. Então, independente de culpa ou não numa atividade de risco, acidentou, a empresa tem que pagar. Assim. Então, uma vez caracterizado o acidente de trabalho e a gente analisando a situação concreta, percebendo que é um caso de responsabilidade da empresa, que tem que pagar uma indenização, daí a gente costuma falar que surgem aqui, ó, deixa eu posicionar aqui na câmera, 3 opções, né, 3 direitos que a pessoa tem direito, que ela passa a ter. Indenização por danos morais. O que é isso, doutor Henrique? Às vezes uma pessoa amputou um dedo e o juiz vai arbitrar, fala, olha, quanto de sofrimento essa pessoa teve, quanto que o juiz vai dar de indenização por um caso desse. Eu costumo falar assim, tem juiz mais com coração mais bondoso, assim, mais, que sente mais a dor do trabalhador, vai dar, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais de indenização. Agora eu já vi caso de a pessoa ficar sem o dedo e o juiz dá 5 mil reais, sabe? É um absurdo. Menos até do que a gente geralmente ganha para um cliente quando ele dorme no aeroporto e essa pessoa processa a empresa aérea, né? Então olha que loucura, né? Que valoriza um pouco às vezes a saúde e a vida humana quando não é a própria, né? Quando é a do outro, do pobre, do trabalhador, né? Uma pena. Mas enfim, danos morais. Segundo ponto que abre direito, né? Eu falei 3. Danos morais. A outra é a parte do ressarcimento de qualquer despesa que a pessoa teve com tratamento. Então, às vezes a empresa ajudou lá um pouquinho e essa pessoa recebeu lá um pouco de ajuda da empresa e depois a pessoa foi abandonada. Então, nesse caso, ela vai ter direito a tudo que ela conseguir comprovar que ela gastou com remédio, fisioterapia, exame, consulta, tal. Ainda que uma parte foi pelo SUS, mas uma parte ela optou por pagar, então ela vai pedir o ressarcimento disso. Tem casos, nós já conseguimos alguns desses para alguns clientes, que na perícia médica na ação de indenização contra a empresa, o perito fala que a pessoa precisa de um tratamento permanente, um tratamento constante. Isso é muito comum em casos de problemas psiquiátricos. Então, numa situação dessa, o que acontece? O juiz muitas vezes acaba mandando a empresa custear um plano de saúde para o trabalhador. Né? Às vezes a empresa já tem, então continua. Ou pelo menos custear um plano de saúde. Por quê? Porque às vezes é tanto tratamento, é tanta despesa que é mais fácil pagar um plano. Pode acontecer isso? Pode.
Então, falei do dano moral, falei do plano de saúde. Um outro direito que surge também, que eu falo que é o que mais costuma dar retorno financeiro para o trabalhador, é a questão a gente chama de lucros cessantes, né? Que é uma pensão que esse trabalhador vai ter enquanto estiver com a incapacidade. Como funciona isso? Imagina que a pessoa quebrou a perna. Durante 8 meses ela ficou em tratamento para a perna. Além do que ela recebeu do INSS de auxílio-doença por acidente de trabalho, esse trabalhador também terá, enquanto esse trabalhador ficou sem poder trabalhar, ele também terá direito a uma pensão paga pela empresa. Ah, doutor, mas vai receber dos dois? Sim. O previdenciário, o trabalhador está recebendo porque contribuiu, né, com a previdência, teve lá o desconto. O que a empresa está pagando é como uma penalização por ela não ter tomado as medidas corretas para esse trabalhador não sofrer um acidente. Então, por isso que é uma indenização, é uma pena para a empresa. Né? Uma pena, assim, cientificamente, no mundo jurídico, não é bem uma pena, é um ressarcimento, tá? Mas a gente fala que tem um caráter pedagógico também. Mas, então, durante o período que ficou sem trabalhar, recebe o salário integral, né? Toda a remuneração que a pessoa deixou de ter. E se voltar a trabalhar e voltar com sequela, que é muito comum, né? Imagina um caso de Ler Dort, né? O trabalhador está lá, serviços manuais, repetitivos, tal, faz o tratamento, fica 6 meses pelo INSS, auxílio-doença. Quando volta, o médico fala: olha, fulano, você pode trabalhar, mas você não pode mais trabalhar com digitação. Daí a gente briga na justiça, faz uma perícia e o perito fala que a digitação, a perda da possibilidade de digitar seria equivalente a, por exemplo, uma perda de 40% da força de trabalho. Então, essa pessoa tem 40% de invalidez em caráter permanente. Por quê? Porque, às vezes, as lesões nos braços, né, a lerdorte, é crônica. Ou seja, trabalhou, piora. Ficou em repouso, melhora. Então, é crônico, né? É permanente no sentido de crônico. Se fizer qualquer atividade, ela volta a aparecer a inflamação, a dor. Então, a pessoa ficou com uma permanente perda de 40% da capacidade de trabalho. E aí, como que funciona? Daí a empresa vai ter que pagar, enquanto essa pessoa estiver viva, se for permanente, né, uma pensão de 40% da remuneração daquele trabalhador. Tem casos em que a gente, né, como advogado, pede, o juiz determina que a empresa antecipe todos esses pagamentos, calcula lá a expectativa de vida, 77 anos, 79, depende do tribunal, né? Calcula a expectativa de vida do trabalhador, soma tudo que esse trabalhador receberia ao longo desses anos e manda pagar de uma vez só. É claro que tem tribunais no Brasil, que a gente atua em quase todos os estados, tem tribunal no Brasil que paga o valor cheio, tem tribunal no Brasil que coloca um redutor, fala, ah, não, vai receber adiantado algo que demoraria anos para receber, então eu vou dar um desconto lá de 30%, de 20%, de 25%. O TST, inclusive, né, em Brasília, ele acaba confirmando decisões assim. Então, até é justo, né? Está recebendo adiantado. E existem tribunais que cada dia mais tem tribunal que adota até uma planilha que calcula quanto que a pessoa teria que ter na poupança, com rendimento de poupança, para gerar a renda necessária para ela continuar tendo aquela remuneração. Então, daí, precisaria de tantos R$ 1.000. Então, manda a empresa pagar isso. Se o trabalhador quiser gastar e torrar o dinheiro, problema dele. Mas, pelo menos, a empresa entregou um patrimônio que geraria aquela renda e com amortizações e tal para ela continuar. Ou seja, para não complicar muito aqui, né? Para não complicar. Danos morais que a empresa tem que pagar se ela foi a responsável pelo acidente ou se ela colocou o trabalhador em situação de risco, né? E o trabalhador se acidentou. Ressarcimento das despesas médicas ou um plano de saúde, dependendo do caso, e a pensão, né, que pode ser temporária, se a pessoa ficou apenas temporariamente incapaz, ou até uma pensão permanente, se essa pessoa ficou com uma sequela permanente. Ponto. Então nós falamos primeiro lá atrás do INSS, da empresa, e agora nós vamos falar de um outro direito que também é muito comum Brasil afora, que são as empresas que pagam para os empregados o seguro de vida,
Então tem muitas empresas, principalmente as mais estruturadas, que pagam seguro de vida para os seus trabalhadores. E para quê? E esse seguro de vida não é assim, que o trabalhador acidentou, a empresa, a empregadora dela é que vai indenizar. Não, é a seguradora. Então, às vezes você entra cobrando seguro, a sua empresa nem fica sabendo. Então, é uma coisa, os funcionários dos bancos têm seguro, funcionários de muitas estatais têm seguro de vida em grupo, então é algo muito importante. O que geralmente tem de cobertura nessas apólices de seguro? Cobertura para morte, cobertura para invalidez total por doença e invalidez total ou parcial permanente por acidente. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa do acidente. Por morte, é muito comum o trabalhador, a família do trabalhador receber, porque fulano morreu, daí o RH vem e fala, olha, a gente tem um seguro de vida tal, e fornece. Por doença, quando é uma doença grave a ponto de essa pessoa ficar completamente inválido, também é comum o próprio RH ser parceiro, entregar os documentos, o certificado do seguro, passar o número do 0800 para esse trabalhador ir lá e buscar. Agora, onde que o bicho pega? Que é a hora que as pessoas mais nos procuram. O bicho pega, né? O problema acontece no caso das doenças ocupacionais. Por quê? Porque a empresa, muitas vezes, fica morrendo de medo de esse trabalhador que está com problema no joelho alegar que foi culpa dela. Então, não quer nem que esse trabalhador vá atrás de direito algum. Então, não fala que tem seguro. Quando o trabalhador pergunta, não, isso aqui é só para morte. E às vezes tem lá numa pólice prevendo a invalidez permanente por acidente, uma indenização. E esse trabalhador às vezes tem dificuldade em conseguir as informações. O que eu recomendo? Exija no RH da empresa o certificado do seguro, ou pelo menos descubra qual é a seguradora, e daí pela internet você acha o telefone dela, liga nela e fala, olha, eu sou beneficiário de um seguro e eu quero saber quais as coberturas. Quer dizer, o Código do Consumidor é rasgado, né? Porque o direito à informação muitas vezes só existe no papel, porque na prática eles dificultam. Por que eu falo para insistir? Já recebi, eu não sei se eu posso falar milhares, mas centenas e centenas de casos ganhei para clientes em que a pessoa tem um problema, às vezes, de Lerdort, um problema ocupacional, alguma coisa, e a gente entra cobrando o seguro na cobertura da invalidez permanente por acidente. Por que é interessante? Porque essa cobertura para invalidez permanente por acidente, essa cobertura de seguro, ela paga tanto no caso de invalidez total, que é mais difícil você ter situações de invalidez total, porém paga também no caso de invalidez parcial, que é o mais comum. Inclusive, essas apólices, esses certificados, têm uma tabela lá com o corpo humano. Então fala, olha, se perder a mão, acho que é 20 ou 25%, não, acho que é 50%, 50%, um braço inteiro 70%, um punho 25%, cotovelo acho que 20%, joelho, salvo engano, 20% ou 25%. Então tem tudo tabelado por parte do corpo. Mas doutor, eu não perdi o cotovelo, então como que eu vou receber 25%? Ok, só que às vezes, por conta de uma tendinite, você ficou com limitação de 50% do cotovelo, né? Não pode fazer atividades e tal. Então 50% de 25%, né? 50%. Se for 25% se fosse completa a perda do cotovelo. Perdeu metade, então metade dos 25%. Né? Não é conta daquela ex-presidente, não, tá? É desse jeito mesmo. Então, o que acontece? Você pode receber, às vezes, a cobertura proporcional, a indenização proporcional ao grau de invalidez. Isso é bem interessante, tá? Tem apólices de mais de 1 milhão. Então, imagina, você recebe lá 100.200. Além disso, tem uma argumentação que a gente usa em vários estados, tem uma argumentação que é o seguinte: como o trabalhador não teve conhecimento antes do acidente, ele não sabia dessas cláusulas que limitavam seus direitos, porque uma tabela que reduz o valor da indenização é uma cláusula que limita o direito. Pelo Código do Consumidor, essa cláusula não tem validade, então ele tem que receber o valor inteiro. Em alguns estados existem decisões, né, tribunais que são favoráveis a essa tese, tá?
Em outros estados, não. Daí você vai receber de acordo com a cobertura. É claro também que tem que ficar atento, porque existem apólices que excluem doenças profissionais, doenças do trabalho, acidente de trabalho. A gente argumenta em alguns estados que essa cláusula não tem validade. Por quê? Porque se o empregador faz um seguro justamente para resguardar o seu empregado, uma empresa faz para resguardar os seus trabalhadores, e daí o seguro vem e fala que não cobra acidente de trabalho, quer dizer, é uma cláusula que ofende a própria essência do produto que foi vendido. Né? Então, alguns lugares, os tribunais aceitam isso e acabam afastando essa cláusula como abusiva e mandam pagar. Tá? A gente sabe que existe lobby, existe todo um trabalho aí das seguradoras que dificulta um pouco, mas é uma luta que existe e pode ser favorável, tá bom? Fique atento também que às vezes o seguro não é apenas da empresa, mas tem muitos trabalhadores que têm casas financiadas, que têm imóveis financiados e que muitas vezes nesses seguros, nesses contratos de financiamento, existe aquilo que a gente chama de seguro prestamista, que ele quita, né, ou amortiza a dívida de acordo com a invalidez, com as lesões, com a perda de capacidade de trabalho que a pessoa sofreu. Então são vários desdobramentos. O vídeo já está muito longo, eu vou terminar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui fundamental para falar. Mas é isso. Eu espero que eu tenha dado um panorama, tá? De quais os direitos que a pessoa pode ter no caso de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Compartilha com pessoas que possam estar precisando, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Por favor, visita a minha página na internet, eu publico vários textos lá, tem alguns livros que eu tenho escrito e que podem te interessar. Deixa eu falar mais um tema. Também há algo muito interessante que é a reintegração ao trabalho. A pessoa sofreu um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, recebeu do INSS um tempo, cortou, quando volta, dá 2 meses mandado embora. A gente pode, em alguns casos, entrar para essa pessoa retornar ao trabalho. Às vezes a pessoa nem afastou, ela continua trabalhando normalmente, não saiu pelo INSS, não saiu nada e foi mandada embora. Só que essa pessoa estava trabalhando ali, prejudicando ainda mais a saúde, porque na verdade essa pessoa deveria estar afastada, recebendo um auxílio-doença, mas ela estava lá se sacrificando, tá, para não perder o emprego, com medo de uma represália, e mesmo assim foi mandada embora. Então, em muitos casos, a gente consegue reintegrar essa pessoa, alegando que ela já tinha uma doença ocupacional e que ela deveria estar afastada, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando apenas dessa questão da reintegração. Forte abraço, obrigado, falei bastante, né? E espero que tenha colaborado, porque quando uma pessoa sofre um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, às vezes há desdobramentos terríveis para a família, porque pode ser muito comum de ser o pai da família, o responsável, a mãe, o provedor do lar, né? Mais certo falar. E eu espero que ajude para que essas pessoas não fiquem aí à mercê, às vezes, de informações erradas ou que percam direitos que podem ser importantes. Forte abraço. Obrigado.